2 Tessalonicenses capítulo 2, abra por favor comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Depois nós vamos focar em alguns versículos. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça, os quais perecem porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. De injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Curva a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã. Nós pedimos que o Senhor nos dirija nessa palavra, que o Senhor nos desperte a consciência e nos faça lembrar daquilo que é necessário para esse tempo, a fim de que não estejamos dormindo, não estejamos distraídos e muito menos perturbados com aquilo que, Senhor, que não devemos nos perturbar, mas atentos àquilo que o Senhor nos tem dito na Tua palavra, para que possamos estar prontos para responder no dia que o Senhor nos buscar. Fala conosco nessa manhã, responde-nos, Senhor, as perguntas do nosso coração a respeito desse dia. Ajuda-nos a entender os planos e os propósitos do Senhor para a nossa vida nesse tempo. Nós te pedimos, Senhor, fale conosco nessa manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muitas pessoas nos perguntam, tanto pessoalmente, quanto é possível perceber nos olhos de muitas pessoas, uma pergunta sobre quando Jesus virá. Nós não temos como precisar esse dia e nem temos permissão de Deus para falarmos a respeito de data, nem de tempos, nem de épocas,
porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. O apóstolo Paulo, nesta carta nessa epístola aos Tessalonicenses, ele decidiu escrevê-la com o propósito de corrigir uma compreensão errônea que a igreja tessalônica estava tendo e também os líderes estavam tendo a respeito do dia do Senhor, pensando que o dia do Senhor já estava chegando, ou já tinha chegado, por causa de uma epístola que havia chegado naquela igreja, que não era de autoria de Paulo. Paulo não tinha escrito, mas ela veio em nome dele, e muitas pessoas pensaram que foi Paulo quem escreveu, dizendo que o dia do Senhor já havia chegado e que eles já estavam vivendo aquela época, aquele tempo. Muitas pessoas estavam preocupadas, muitas pessoas estavam perturbadas. E é estranho falar disso, é tão estranho falar sobre essa perturbação que vem à cabeça das pessoas que creem no arrebatamento, quando pensam que Jesus vai voltar, assim como é estranho observar as pessoas sofrendo com a perda de um ente querido, quando sabe que ele morreu e está com Deus nos céus. É estranho pensar que uma pessoa que está muito melhor do que nós no céu é motivo de tristeza para nós, embora a gente ame essas pessoas. Mas quando se trata do reino de Deus, quando se trata do arrebatamento, quando se trata da vinda de Jesus, e a gente começa a pensar, olha, Jesus está prestes a voltar, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, a gente fica perturbado. As pessoas não querem ouvir sobre isso. A maioria das pessoas não querem saber muito sobre isso. Eles procuram não ler o livro de Apocalipse, muito menos as profecias concernentes ao fim, porque isso é estranho, isso preocupa, dá um medo. E se eu não tiver tempo de casar, Moisés? E se não der para realizar aquele sonho profissional, ou aquele sonho de fazer uma determinada viagem de férias? E se, sei lá, e se eu for e minha esposa não for? Sabe o que é você chegar aqui num domingo pela manhã para assistir o culto às 9 da manhã e de repente a igreja está aberta, tem gente aí ligando o som, talvez pessoas aqui já preparando o culto, e aí da hora do louvor, talvez alguma pessoa está faltando, chega a hora da pregação, obviamente o pastor não aparece. Aí você fala assim, gente, tem que ligar para o pastor, e liga, o telefone toca, e não atende. Aí você manda alguém lá, vamos ver se o pastor está bem. Aí o carro está na garagem, as portas estão fechadas, a luz da garagem está acesa. Aí você chama a polícia, porque tem alguma coisa estranha. Aí a polícia entra, abre a porta, e lá está a roupa do pastor, a Bíblia do pastor, o celular do pastor no chão, e ele não está lá, nem a pastora, e nem os filhos do pastor. Aleluia. Isso não dá para a gente ficar perturbado às vezes? Você está bem aqui num culto, e de repente você olha a roupa da pessoa que estava do seu lado, está ali. O sapato está no lugar, mas ele não está mais. Ah, pastor, não quero pensar nisso não. Tem muita coisa para fazer. Sem contar os pecados que eu preciso resolver ainda, que eu ainda não abri mão deles. Não dá para pensar nisso agora. Paulo, então, ele quis trazer uma compreensão àquela igreja e organizar isso na cabeça da igreja, porque existe uma confusão muito grande, as pessoas confundem arrebatamento com o grande e terrível dia do Senhor, e como uma coisa tão boa pode ser grande e terrível. Confundem os tempos que precedem o arrebatamento com os tempos que precedem o grande e terrível dia do Senhor. E aí, por falta de entender isso, as pessoas acreditam, às vezes, em fragmentos da verdade, e não conseguem ter em mente a ordem dos fatos. O que Paulo quis trazer à igreja era uma organização de alguns fatos, e esse capítulo aqui me faz crer até uma coisa, que talvez quem estuda um pouco mais a Bíblia
vai achar graça do que eu vou dizer aqui agora, mas dá para entender nesse texto que Paulo era pré-milenista. Visivelmente, ele podia até ser calvinista, mas ele era pré-milenista. Claro que ele não era calvinista, né? Calvino nasceu depois de Paulo, muito depois. Mas que Paulo era pré-milenista, ele era. Ele cria realmente que Jesus, o arrebatamento ia acontecer antes da maioria dos eventos futuros que estão previstos no Apocalipse. E eu quero falar algumas coisas sobre isso. Paulo, organizando os fatos, ele começa a dizer o seguinte: olha, em primeiro lugar, que todos devem saber que a gloriosa vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja são eventos muito distintos. São eventos distintos. O dia do arrebatamento, aquele dia em que você vai simplesmente desaparecer e a sua roupa vai ficar, e ninguém vai ver Jesus, apenas a igreja, apenas os remidos, apenas aqueles que estão preparados. Aquela história de estarão dois no campo, um será levado e deixado o outro, estarão dois dormindo, um será levado e deixado o outro. Esse evento, ele é distinto do grande e terrível dia do Senhor. Se você ler, por exemplo, em Tessalonicenses capítulo 2, nesse capítulo aqui, versículo 1, você vai perceber o texto dizendo o seguinte: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Sabe do que Paulo está dizendo aqui? Quando ele fala de nossa reunião com Ele, nossa com Ele, e vinda do Senhor, ele está se referindo ao arrebatamento. Ele não está falando do grande e terrível dia do Senhor, quando Ele virá para todo olho ver. Ele está falando de uma reunião secreta, particular, exclusiva, com aqueles que estão mortos em Cristo e com aqueles que estão vivos, estiverem vivos, melhor dizendo. Ele se refere a esse dia. Se você quiser uma compreensão melhor do que Paulo pensa a respeito do arrebatamento, se você voltar a página aí no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13, você vai perceber Paulo falando o seguinte, olha só, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele está falando dos que dormem aqui, dos que estão mortos. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta esperança. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, aqueles que estão mortos no dia do arrebatamento, eles serão os primeiros a ressuscitarem. Então vai haver duas ressurreições: a ressurreição para o arrebatamento e a ressurreição para o julgamento, lá no dia do juízo final. Essa ressurreição primeira, ela é para todos aqueles que morreram em Cristo. Imagina que você não aguentou esperar o arrebatamento e morreu. Foi comido pela terra. Entrou em decomposição, desapareceu, virou poeira. Só ficou lá a arcada dentada, talvez alguns cabelos, para aqueles que têm. Nem todos têm muitos cabelos. Naquele dia do arrebatamento, a Bíblia diz que, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, quando realmente Deus ordenar que haja o arrebatamento, as pessoas que estiverem mortas, elas ouvirão primeiro o som da trombeta, elas serão chamadas pelo nome, elas serão nominalmente chamadas, serão ressuscitadas, irão ao encontro do Senhor. Assim que eles forem, nós iremos, se nós estivermos vivos. Se nós estivermos mortos, vai ser melhor, porque nós vamos primeiro. Se você fala assim: olha, eu quero ser arrebatado primeiro, então garanta que esteja morto no dia do arrebatamento. Se você estiver morto,
No dia do arrebatamento você vai primeiro, depois quem estiver vivo. O Rogério vai dar um certo trabalho para Deus achar, porque não tem cabelo, né? Mas ele vai chamar o Rogério Bittencourt. Se tiver preparado, vai, viu? Se não tiver, vai ficar para a grande tribulação. Então veja bem, o arrebatamento que Paulo está dizendo aqui é um evento, é uma reunião com Cristo nos ares. Ele não está falando do grande e terrível dia do Senhor. Mas qual é essa distinção entre o dia do arrebatamento e o dia da vinda do Senhor? Como é que a gente consegue saber a diferença? É claro que eu não tenho como falar para vocês todos os textos que eu tenho aqui, mas eu quero estabelecer um paralelo entre o arrebatamento e o dia da vinda do Senhor. Por exemplo, quando Jesus vier para buscar a igreja no arrebatamento, Cristo vem para os seus, os que estão mortos e os que estão vivos. Mas quando ele vier no grande e terrível dia do Senhor, ele virá com os seus. Ele terá levado a igreja para o céu, para participar das bodas do Cordeiro. Vai ser um momento especial, onde o Senhor nos servirá a ceia, onde estaremos assentados à mesa com o Senhor, mas Ele vai ser o garçom, é Ele que vai nos servir, é Ele que vai nos alimentar naquela mesa. Vamos passar um tempo com Ele, um período, de acordo com a Bíblia, de 7 anos, mas no dia da vinda visível dEle, que todo olho verá, e Ele descer nas nuvens dos céus, e descer no monte, talvez, das oliveiras, lá em Jerusalém, todo olho verá, talvez pela internet, ou até Deus vai fazer um esquema muito mais high-tech para se manifestar à humanidade. Naquele dia, Jesus descerá, os anjos de Deus descerá com Ele, e a igreja, todos que estavam mortos e foram ressuscitados, todos que estavam vivos e foram arrebatados, todos descerão juntamente com Cristo. Olha, se você nunca foi famoso na terra, se ninguém nunca viu sua imagem na terra, naquele dia, a Bíblia diz que todo olho o verá. Todo olho verá Jesus descendo junto com a igreja. Se você nunca cantou, nunca foi famoso como músico, viu? Naquele dia, Luciene, pode ter certeza, vai descer cantando. Vai descer cantando ao som da orquestra de anjos. Até eu que não tenho voz para cantar, que ninguém deixa eu cantar, vou descer cantando. Vou descer cantando. Então, a diferença é essa. Naquele dia ele virá, no arrebatamento ele virá para a igreja. Naquele dia ele virá com a igreja. Uma outra coisa que é interessante, é uma verdade paralela, é que ele virá nos ares no dia do arrebatamento. Mas no dia grande e glorioso da sua vinda, ele vem para a terra, ele vai pisar nessa terra, ele vai colocar os pés na terra. É por isso que a Bíblia fala sobre o anticristo aqui, o qual ele matará com o sopro da sua boca, porque ele virá justamente num momento assim muito crítico da terra, porque vai ser exatamente no momento em que as nações da terra se organizarão sob o comando do anticristo para o grande Armagedon. Vai ser nesse dia que Satanás estará pronto para perseguir Israel e varrer Israel do mapa. Justamente nesse dia, Jesus vai descer lá dos céus, vai pisar nessa terra e algumas coisas interessantíssimas vão começar a acontecer. Eu só estou te dando um panorama desses eventos. No arrebatamento ele vem para levar a sua noiva, mas no grande e glorioso dia do Senhor, ele vem com a sua noiva. Ele vem com ela, ele já traz a sua noiva, com corpo incorruptível, cheia de glória, reluzente como ele é reluzente, com o mesmo modelo de corpo que ele tem, corpo glorioso que ele tem, com vida eterna garantida, com as glórias eternas dos céus garantidas. Ele vem para reinar, e a noiva vem com ele, a igreja vem com ele. No arrebatamento ele vem para a retirada dos crentes, de acordo com Tessalonicenses 4:17. Mas no grande e glorioso dia, ele vem para a manifestação de Cristo. É ali que a Bíblia diz que verão aqueles a quem traspassaram.
É aquilo que o Toninho vive dizendo, que os judeus não conseguem compreender Malaquias, Zacarias também. Não é verdade? Verão aqueles a quem traspassaram. Os judeus estão esperando a chegada do Messias, pensando que ele virá para reinar como um rei, um governador político, mas ele virá com o lado furado, ele virá com as mãos traspassadas, ele virá com os pés traspassados, e quando eles olharem para Cristo descendo com poder e grande glória, eles farão: olha, agora nós entendemos que o Messias é aquele que nós maltratamos, é aquele que nós matamos, é aquele que nós rejeitamos, é aquele que morreu, é aquele que ressuscitou. Esperávamos que ele chegasse agora, mas ele já está retornando, já é um outro tempo. Ele virá e se manifestará a todas as nações, especialmente aos judeus. No dia do arrebatamento, apenas os seus, somente a igreja irá vê-lo. Mas no grande e glorioso dia, a Bíblia diz que todo olho verá, como eu já disse. No dia do arrebatamento, dá-se-á início à grande tribulação. E aí você às vezes fica pensando, mas nós já estamos passando pelo início da grande tribulação. É justamente disso que Paulo está falando aqui. Olha, não pensem que o dia do Senhor já começou, porque a grande tribulação só se dará início quando Ele vier. Somente nesse tempo, quando Ele vier, dará início à grande tribulação. Mas quando Jesus vier com poder e grande glória, o que dará início será o milênio. O milênio terá início na vinda gloriosa do Senhor Jesus. Eu vou tentar explicar um pouco disso ao longo da mensagem. Quando Ele vem no arrebatamento, inicia-se a grande tribulação, mas quando Ele vem com poder e grande glória, se inicia o milênio. É quando Cristo reinará com a igreja por 1000 anos. Satanás estará preso e todas essas coisas. Se você ler, por exemplo, Apocalipse 20, a Bíblia diz que quando Jesus vem, nesse grande e glorioso dia do Senhor, Ele vem, pega Satanás e o prende por 1000 anos, lança a besta e o falso profeta lá no inferno. Eles são no lago de fogo, melhor dizendo, eles são os primeiros visitantes do lago de fogo, é a besta e o falso profeta. Ele os lança lá no inferno, está em Apocalipse capítulo 20. Satanás é preso por 1000 anos e Cristo começa um reinado milenar com a igreja. A igreja servirá a Cristo como ministros dele nessa terra, e vai ter um tempo muito especial, que um dia a gente pode falar só sobre esse milênio, sobre o que entendemos a respeito do milênio. Mas é interessante que no arrebatamento, os salvos serão livres da ira. A ira, o que a Bíblia chama de ira, na verdade é o que é muito comumente conhecido como grande tribulação. É um tempo onde realmente a paz desaparecerá da terra. É um tempo terrível que a Bíblia diz que está reservado no governo do anticristo. Haverá um período de paz e um período de profunda lamentação. E muitas pessoas pensam: olha, já está começando, o anticristo já nasceu, ele já está com 12 anos, ele já está com 17 anos, já estão colocando chip no braço, no pescoço, ou não sei aonde. Mas olha, a Bíblia diz: não começou. A ira só será iniciada depois do arrebatamento. Nenhum dos eventos apocalípticos vai começar a acontecer antes do arrebatamento. O arrebatamento é o ponto inicial para o desfecho profético. Sem arrebatamento não se inicia esse desfecho profético que está previsto no Apocalipse e em todas as outras profecias. É claro que os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis, são tempos de pecado, são tempos de violência, são tempos onde os valores morais estão descontrolados, estão desenfreados. Mas entenda uma coisa: nada disso tem a ver com a ira. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Hoje qualquer miserável pecador pode ser salvo, qualquer um, mas nesse dia aqui vai ser um dia diferente, nesse tempo aqui vai ser um tempo diferente. Nenhuma pessoa vai poder falar assim: eu aceito Jesus como Salvador e receber a salvação de graça. Nesse dia não será assim.
Nesse dia, a Bíblia diz que aquela multidão que chegou lá no céu, com palmas na mão, porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, na verdade, todas elas tiveram que pagar com a sua vida, pela vida eterna. É claro que elas receberão salvação e estarão junto com aqueles que foram salvos, mas custará a vida delas aceitar Jesus como Salvador. Agora, esse tempo aqui é um tempo de graça, é um tempo onde a salvação está disponível a todos que querem, e nesse tempo, quando o arrebatamento acontecer, iniciará o tempo da ira sobre a terra. E aí, queridos, quando Jesus vier com poder e grande glória, nesse outro evento, os perdidos provarão da ira de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto que no arrebatamento os salvos são livres da ira, no grande e terrível dia do Senhor, os pecadores provarão da ira. Um evento é para salvar a igreja da ira. O outro evento é para colocar a terra sob a ira, debaixo do juízo. Por que esse assunto não é tão falado? Quem quer falar isso para as pessoas? Deixá-las preocupadas? Começar a semana pensando no juízo final? Na chegada do anticristo? Isso não ajuda a pagar as contas? Isso não ajuda a resolver meus problemas conjugais? Mas eu quero dizer uma coisa, isso te salva da condenação eterna. Isso te livra do juízo. E nós não precisamos, nós não devemos viver uma vida cristã pensando que a nossa vida se resume aos dias da nossa existência na terra. Nós precisamos estar preparados, porque um dia essa história vai ser encerrada. Um dia não vai ter mais templo para você congregar. Um dia não vai ter mais pastor te ajudando a vencer seus pecados. Um dia não vai ter mais líder de célula e nem discipulador. Um dia, meu querido, aqueles que não se entregaram a Cristo terão que encarar a ira de Deus, ou o juízo de Deus. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Um dia isso vai começar a acontecer. E aí, olha bem, no arrebatamento não haverá nenhum sinal para a chegada do arrebatamento. Muita gente olha para o céu, olha para o clima, olha para qualquer outro evento físico e diz assim, olha, isso aí é um grande sinal que o arrebatamento está chegando. É um engano. Na verdade, não há sinal bíblico nenhum para o arrebatamento. O arrebatamento, ele virá de surpresa. O arrebatamento é para pegar no pulo, pegar no susto. Aqueles que estão preparados, vão estar preparados, e para eles pode vir qualquer hora que estão preparados. O arrebatamento é surpresa. Todos os sinais da Bíblia não tem nada a ver com o arrebatamento, tem a ver com o grande e glorioso dia do Senhor. Todos os sinais, eles têm a ver com os eventos após o arrebatamento. Depois que aconteceu o arrebatamento, vai começar uma sucessão de eventos, e esses sinais estão indicando todos os eventos após o arrebatamento. Eu não sei se eu estou falando grego com vocês aqui. Eu não sei se... Eu estava conferindo os 15 anos que eu estou em Viçosa. Olha, eu preguei muito sobre o arrebatamento. Eu preguei sobre Apocalipse, eu preguei sobre profecia, eu preguei sobre eventos que a Bíblia menciona como serão tempos da grande tribulação. De várias maneiras eu preguei, dizendo que Jesus vai voltar, dizendo que esses tempos virão. Então eu não fui omisso com essa igreja a respeito do arrebatamento, a respeito dos tempos do fim. Então, se você não sabe realmente o que eu estou dizendo, fique atento, porque a Bíblia é clara a respeito disso. Então, no dia do arrebatamento, assim que acontecer, todos os eventos começarão a fazer sentido, porque o arrebatamento acontecerá sem nenhum sinal que o precede, sem nenhum sinal. Agora, muitos sinais precederão a segunda vinda do Senhor. Quando você lê Lucas, por exemplo, 21, você vai perceber que a Bíblia menciona vários sinais a respeito da segunda vinda. E aí você vai perceber que
tudo que estiver acontecendo após o arrebatamento, é claro que eu não quero que você perceba, eu não quero que você esteja aqui para perceber, mas aqueles que estiverem vão começar a observar na esfera física e na esfera do governo que estiver reinando naqueles dias, eles vão perceber. Cada evento bíblico vai começar a fazer sentido. E você vai perceber, aqueles que estiverem vão perceber que realmente a palavra de Deus já havia previsto esses acontecimentos. No arrebatamento o foco será a igreja, mas no grande e glorioso dia do Senhor, o foco será a nação de Israel. Ele vem primeiro para a igreja, mas quando ele vier, da segunda vez, ele vem para Israel, para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, de levantar um povo para ele. Um povo que já está selecionado, nomeado, e ele pretende, através desse povo, alcançar todas as nações da terra e dar uma segunda e última oportunidade. E aí, acabou. Agora, no arrebatamento, o mundo será, de certa forma, como é que eu vou dizer? Quando o arrebatamento chegar, o mundo vai ficar assim. É como se ele tivesse sido enganado. Mas cadê aquele povo? Talvez 1 bilhão de pessoas. Estima-se, se os dados estiverem certos, que em torno de 1 bilhão de pessoas vai desaparecer rapidamente. Se for 1 bilhão ainda está bom. 1 bilhão de pessoas vai sumir em todos os setores da sociedade, nas aeronaves, nos veículos, dentro das casas, em todos os lugares vai desaparecer. Muitos patrões vão perder os funcionários e muitos funcionários vão perder os patrões. Muitos ônibus vão perder os motoristas, muitos aviões vão perder os seus pilotos, e aí vai haver aquele esvaziamento da terra. Agora, no grande e glorioso dia do Senhor, Satanás será preso. É por isso que Paulo fala assim, que ele o destruirá com o sopro da sua boca. Mas eu quero te falar agora uma segunda coisa que Paulo fala a respeito desses tempos e que a igreja precisa ficar atenta. No versículo 2 de Tessalonicenses 2, ele diz assim, eu não sei se você está dormindo e boiando aí no que eu estou dizendo, mas fique atento. 2 Tessalonicenses 2, ele diz assim, versículo 2, a que não vos demovais, ele fala, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha o dia do Senhor chegado. Paulo fala o seguinte, olha, ninguém deve esquecer o dia do Senhor e nem ficar preocupado com ele, pois ele não está acontecendo agora, como muitos dizem. Ninguém deve se esquecer disso. Não tire isso da sua mente. E nem fique perturbado com isso, pensando que o dia do Senhor já está acontecendo. E como é que Paulo argumenta isso? Como é que Paulo prova que o dia do Senhor não está acontecendo? Olha só, no versículo 3 a 5, ele diz o seguinte, olha, ninguém, de modo nenhum, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Diga comigo assim, apostasia. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E cadê? Perdi o versículo. Apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade. Viu? Diga para mim aí de novo. Homem da iniquidade. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Olha só, que coisa interessante. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o dia do Senhor não virá enquanto o anticristo não for
revelado. Ele não está falando do arrebatamento. Ele não está dizendo nada a respeito do arrebatamento. Ele está dizendo, essa segunda vinda não vai acontecer sem que o anticristo apareça. E como eu sei que o anticristo não apareceu? Pastor, mas olha essas leis que estão no Congresso, não tem nada a ver. Mas e esse tanto de viado que está aí no Brasil e no mundo? Homossexual, trocando casais, homem com mulher, tem nada a ver. Mas você vai morrer por isso. Olha, eu posso morrer por isso e não tem nada a ver. Os pastores estão brigando. Os políticos estão lá salvando a igreja o tempo todo, lá no Congresso Nacional. Ridículo isso. Sabe por quê? O dia que o anticristo chegar, eu quero ver qual é o pastor que vai lá no Congresso brigar com o anticristo. Eu discordo do senhor. Eu quero ver. Eu quero ver algum pastor lá. Não, eu quero me candidatar a deputado porque eu tenho que salvar a igreja do anticristo. Quero ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Esses tempos que nós estamos vivendo aqui é só um tempo onde as pessoas estão fazendo o que querem e Deus está deixando acontecer porque nós estamos no tempo da graça. Mas no dia que chegar esse dia aqui, você vai perceber uma coisa. Como eu sei que o anticristo não chegou? Tem 10 coisas que fazem você saber se ele está ou não. Olha só, primeiro, ele subirá ao poder nos últimos dias. Daniel fala isso lá no capítulo 8. Ele vai subir ao poder, todo mundo vai conhecê-lo. Sabe por quê? Porque ele não virá no cenário, ele somente virá no cenário mundial depois do arrebatamento, de acordo com o que Tessalonicenses fala aqui agora. O dia do Senhor não virá sem que o homem do pecado se manifeste. Esse homem da iniquidade, a apostasia, ela virá com a chegada do anticristo. Vai ser um tempo específico. Todo mundo vai saber, olha, começou a grande tribulação, porque esse homem, ele deveria aparecer. Ele não vai aparecer antes do arrebatamento. Ele não vai aparecer. Outra coisa, ele será um governo que governará o mundo inteiro. As nações da terra saberão quem é o anticristo e o adorarão como Cristo, como se ele fosse Deus. Ele não será um líder qualquer, queridos. Ele não vai ser um bom homem. Ele não vai ser apenas um homem impressionante do ponto de vista da inteligência e da política. Ele vai ser mais do que isso. O texto diz aqui que ele virá segundo a eficácia de Satanás. Ele será um mestre do engano. Ele será um homem onde no seu governo o engano prosperará na terra. Ele virá para enganar todas as nações da terra. Esse dia será marcado dessa forma. E aí, ele será um governo mundial. Ele governará por consenso internacional. A ONU vai elegê-lo. Pode ter certeza disso. As maiores potências do mundo reconhecerão que ele será necessário. Que a chegada desse homem, que o governo desse homem é a única forma de salvar o mundo. Não vai ser um líder qualquer, não vai ser uma pessoa qualquer. Eles vão entender, olha, se nós não dermos o governo para esse homem, se nós não o reconhecermos, nós não temos mais o que fazer com a terra, com a questão econômica, com a violência, com todas as questões que envolvem o mundo. Então ele não vai ser o governo dos Estados Unidos e nem vai ser o governo da Rússia. Eu fico pensando, quando você lê os livros americanos, dos teólogos americanos, todo o anticristo só vem de lá da Rússia. Ele vem de lá. É até conveniente isso. Mas quando você lê algum teólogo alemão, o anticristo vem do norte. Ele não vem da Rússia. Ele vem de lá, ó, lá de cima. Eu não sei, é perigoso ele vir lá de Jerusalém. Pelo menos ele vai se levantar em Jerusalém. Pode ser até que ele seja um judeu. Pode ter certeza, o Lula não é o anticristo. Nunca. Nunca. E nem a Dilma. Pode ficar tranquilo. E Fidel Castro também não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Agora, ele governará pelo engano. E é por isso que lá em Daniel capítulo 8, 24, a Bíblia diz que no seu governo o engano prosperará. Prosperará. Ele será inteligente e persuasivo. Pensa num camarada
capaz de liderar, de influenciar, de persuadir, de impressionar, de apaixonar as multidões. Se Hitler conseguiu isso, você não tem noção da capacidade desse homem, de persuasão, de inteligência. Ele controlará a economia mundial, ele vai dar um jeito na economia mundial. Ele vai fazer as nações crescerem economicamente no primeiro período do seu governo. É por isso que as nações vão vê-lo como a solução. É como se ele fosse o José do Egito naquele tempo. É como se fosse a resposta de Deus para a humanidade. Ele será assistido por 2 assistentes poderosos: a besta que subiu da terra e o falso profeta. Ele vai operar na terra como se ele fosse uma trindade satânica. O anticristo, a besta e o falso profeta, com poderes miraculosos, milagres eles vão fazer. Até fogo do céu, a Bíblia diz que eles vão poder fazer descer. A besta vai ter uma ferida mortal e ele vai tocar, e a ferida vai desaparecer. E eles vão começar a olhar para aquele homem como se fosse a resposta do céu para a terra. Mas depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar o tratado de paz com Israel. Ele vai levantar a sua imagem lá no templo de Jerusalém e vai exigir que as nações da terra o reconheça como Deus. Como Deus. Ele vai querer ser adorado. Ele vai dizer: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu quero ser adorado. A Bíblia diz o seguinte: olha, não fica perturbado. Igreja de hoje, não fique perturbada, mas também não tire isso da sua cabeça, pensando que o dia do Senhor já está acontecendo, porque o dia do Senhor não virá antes que isso aconteça. Então, primeiro tem que ter o arrebatamento, em seguida inicia-se a apostasia, com a chegada do homem do pecado, que é o anticristo. E aí, então, esses eventos começarão a acontecer. Uma outra coisa que Paulo diz a esta igreja é o seguinte: o anticristo não será revelado enquanto a igreja estiver na terra. Sabe por quê? Olha só o que Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7 diz. Olha bem. Minha pregação hoje está mais um estudo bíblico, mas fazer o quê? 6 e 7 diz assim: e agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A Bíblia diz o seguinte: o cenário já está preparado. Mas por que o anticristo ainda não veio? Porque existe alguém detendo a chegada dele. A maioria dos estudiosos entendem que este que o detém chama-se Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver sobre a igreja, o anticristo não pode se manifestar. Enquanto a igreja estiver na terra, enquanto Cristo estiver agindo por meio da igreja, não tem espaço para a chegada do anticristo. Então por que eu sei que o anticristo não está na terra? Porque o Espírito Santo está na terra. Você está entendendo? Você lembra que Cristo foi para que o Espírito Santo viesse. Agora o Espírito Santo vai para que o anticristo venha. Tem um propósito nisso. Olha só, a Bíblia diz que o mistério da iniquidade já opera, mas ele opera de forma limitada, aguardando que seja afastado aquele que o detém, que é o Espírito Santo. O aparecimento do anticristo, de acordo com esse texto, é segundo a eficácia de Satanás. No versículo 9 e 10, a Bíblia diz assim, desse capítulo: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Uma grande diferença do anticristo por Cristo é que ele virá igualzinho a Jesus. Ele será fruto, talvez, de uma operação de Satanás com uma mulher, para que essa mulher dê à luz a uma criança e ele diga: eu vim do céu, eu sou Cristo, mas na verdade ele é anticristo. Ele terá poder de ressuscitar, ele terá poder de curar, ele terá poder de libertar pessoas, porém segundo a eficácia de Satanás, operando pela mentira.
Ele será um falso Cristo, mas um falso Cristo com pedigree. Ele será um falso Cristo, mas um falso Cristo poderoso. Ele não será como o Henri Cristo. Ele não será aquele fantasma do Henri Cristo. Não, ele vai ser algo impressionante. Ele vai enganar mesmo. A palavra dele vai ser impressionante. A sabedoria dele vai ser impressionante. Por que essa coisa vem? Sabe por quê? Olha para mim aqui, por favor. Versículo 11 e 12. Ele vem porque Deus está mandando. É Deus. Olha só o versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Sabe o que muita gente não sabe? É o seguinte: Deus mandou Jesus para falar a verdade a toda a humanidade. Muitos não creram em Jesus. Ele mandou o Espírito Santo para confirmar essa verdade no coração de todos, para que todos crescem e nenhum dos que crescem se perdessem. Mas depois que acabar esse tempo da graça, Deus precisa punir aqueles que foram rebeldes. Aí Ele vai mandar a operação do erro. E a Bíblia diz que quando Ele enviar o anticristo, Ele vai enviar para que aqueles que não creram no Cristo verdadeiro possam crer no Cristo falso, para que Ele possa puni-los por não terem dado crédito à verdade. Antes, deleitaram-se na injustiça. Sério? Sim ou não? Aqueles que querem crer em Cristo estão tendo a oportunidade de crerem nele hoje. Mas na chegada do anticristo, eles não terão capacidade intelectual de conseguirem saber a distinção entre a verdade e a mentira. E eles crerão na mentira, porque o anticristo vem para enganar. Enquanto Cristo veio para libertar os cativos, enquanto Cristo veio para revelar a verdade, para tirar as pessoas do engano e da maldição, o anticristo vem para colocar as pessoas no engano e na maldição. Ele vem para isso. Ele vem para isso. A nossa oportunidade é hoje, é agora. É enquanto o Espírito Santo está sobre a igreja. É ruim pensar nisso. Mas Cristo é democrático. Deus é democrático nesse aspecto. Ele fala: estou mandando Jesus com a verdade, mas está chegando aí o anticristo com a mentira. Quem não quiser a verdade, fica com a mentira. Para ninguém dizer o seguinte: eu não tive escolha, eu só podia crer na verdade, eu queria crer na mentira. Aí Jesus fala: está aí, ó, creia na mentira. Ah, mas agora eu quero a verdade. A verdade já era, meu filho. Você já teve a chance, agora você só tem a mentira. Pode ficar tranquilo que eu não quero nem um glória a Deus, nem um aleluia agora não. Paulo também diz o seguinte: o que a gente tem que fazer diante desses fatos? Porque daria para dormir sem essa hoje. Mas o que a gente tem que fazer? Versículo 15. Ele diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo está dizendo o seguinte: cada um deve permanecer firme na fé, comprometido com a verdade. Esse termo que Paulo usa, tradição, é uma forma de transmissão da verdade de um para o outro. E ele fala assim: olha, aquilo que você recebeu de mim, seja por epístola ou seja por palavra, fique firme nisso, persevere nisso, porque esse é o seu parâmetro nessa terra. O seu parâmetro é o que está pregado aqui nas palavras da Bíblia, ou aquilo que você tem escutado através de pessoas que você confia. Mas Paulo, para que nós entendêssemos como permanecer firmes, sabendo de tantas coisas alarmantes,
e que a gente fica meio em dúvida se vai sobrar para a gente alguma coisa na grande tribulação. Paulo nos tranquiliza da seguinte maneira: ele não só manda você ficar firme, ele te tranquiliza no versículo 13, dizendo o seguinte: olha, entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito na fé, na verdade. Fé e verdade, e fé na verdade. Ele diz o seguinte: fiquem tranquilos, permaneçam firmes, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Foi para isso que Ele te escolheu. Ele não te escolheu para o lago de fogo, Ele não te escolheu para a grande tribulação, Ele não te escolheu para servir o anticristo. É por isso que agora Ele te revela o Cristo. É por isso que agora Ele te envia o Espírito Santo para te revelar e para te guiar a toda a verdade. É por isso que você hoje está conhecendo a verdade. Fica firme nela. Fica firme nela. O anticristo não é para você. O anticristo é para rebeldes. O anticristo é para aqueles que se deleitam na injustiça. O anticristo é para aqueles que vão ficar após o arrebatamento. Mas para a igreja de Jesus, que ama a verdade, que crê na verdade, a Bíblia diz que Deus te escolheu para a salvação. Para a salvação. Agora, ele diz também que através do evangelho que nos foi pregado, Ele nos convocou para alcançarmos a glória de Jesus. No versículo 14 ele fala assim: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus. Tem duas maneiras de você entender esse termo glória. Porque glória tanto é cultura, quanto é um termo que se refere à vida eterna. Então Ele te chamou para viver como Cristo, para pensar como Cristo, para agir como Cristo, mas Ele te chamou para viver eternamente com Ele. Ele te chamou para isso. Então qualquer coisa que te desvie disso, fique atento. Há uns anos atrás nós tivemos um pastor aqui ministrando, e ele falou o seguinte: o arrebatamento será para os maduros. E aí eu fiquei procurando uma base bíblica para isso, não achei. Mas ele explicou, e eu concordei. Ele falou o seguinte: os maduros são aqueles que têm a raiz do céu, não na terra. Porque na hora do arrebatamento, se você vier puxar uma planta, se ela for igual ao eucalipto, com aquela raiz de 20 metros, mais raiz do que tronco, fica. Aqueles que estiverem enraizados nesse mundo ficam, porque a Bíblia diz o seguinte: cuidado, acautelai-vos, para que a fascinação da riqueza, os prazeres do mundo, esse tipo de coisa, não sufoque a semente, a palavra no seu coração. Esse dia, ele vai surpreender muitas pessoas, porque muitos servem a Cristo, mas eles amam o mundo, e a Bíblia diz que a amizade ao mundo é inimiga de Deus. Ser amigo do mundo é se constituir inimigo de Deus. As pessoas vivem na terra, mas elas realmente amam muitas coisas dessa terra. Eu quero dizer para você uma coisa: olha, eu acabei de fazer uma área na minha casa lá atrás, com churrasqueira, com fogão, tijolinho, sabe, telhado colonial, um lugar que dá para reunir assim umas 70 pessoas mais ou menos. No dia do arrebatamento é seu, pode ficar. É seu, pode ficar. Quem quiser ser presidente dessa igreja aqui, se eu não tiver ido embora ou morrido, fica à vontade, pode dirigir essa igreja, faz o que você quiser com ela. No dia do arrebatamento, não se apegue a nada, nem a sua mulher, nem aos seus filhos, em relação à vida eterna. Se a sua mulher quiser ficar com o anticristo, tchauzinho para ela. Se o seu filho quiser ficar com o anticristo, olha, meu filho, eu já te falei a verdade, tchauzinho, porque a minha vida está guardada em Deus. Você precisa realmente saber que Ele te preparou, Ele te convocou para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, o conselho de Paulo é que, lá no versículo 16 e 17, para encerrar, Deus nos consolará enquanto aguardamos o arrebatamento. Ele fala assim: a mesma consolação que nós recebemos é o que nós desejamos que Deus faça com vocês. Olha só, o 16 e 17, ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Ele está dizendo assim, olha, o mesmo consolo que nós recebemos é o consolo que nós desejamos para você. E que esse consolo de Deus confirme você em toda boa obra e boa palavra. Ou seja, se você hoje está sabendo que Jesus está prestes a voltar e você está desesperado, pode buscar consolo do Senhor. Porque quem sabe que Jesus vai voltar e crê no arrebatamento, está tranquilo, está em paz. Está em paz. Que Deus confirme você com o consolo dele nas obras que você tem feito e nas palavras que você tem falado. Se você não tem consolo no que você está fazendo, se você não tem consolo no que você está falando, se você tem a impressão de que o que você está fazendo está fora da vontade de Deus, se o que você está falando não combina com a vontade de Deus, então que Deus te console. Que Deus te console ou que Deus alinhe as suas obras e as suas palavras. Porque é esse consolo que é indicativo de que você está preparado para o arrebatamento. A palavra consolo que Paulo usa é paracleo e significa levantar o abatido, desanimado, por meio de um eficaz encorajamento. Que Deus te levante, que Deus te encoraje, que Deus confirme no seu coração que você está preparado realmente para isso, porque é a única garantia de que você realmente está pronto para o arrebatamento. É quando você está em paz com aquilo que Cristo fez na cruz e com aquilo que você vive hoje, diariamente na presença dEle. Se o que você faz diariamente e fala reflete mais o mundo e o pecado, fique atento. Se o que você vive diariamente reflete mais uma vida carnal e mundana, fique atento, porque o Senhor irá arrebatar aqueles que foram preparados para a glória do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã. A minha intenção nessa manhã era realmente essa: te deixar preocupado. Quando eu leio sobre o arrebatamento, sobre a vida eterna, sobre o milênio, sobre o tempo que nós vamos reinar com Cristo aqui, sobre a vida na eternidade, eu quero dizer para você que eu gosto muito de viver na terra. Eu acho que eu jamais cometeria um suicídio. Mas quando eu penso na vida eterna, eu te digo uma coisa: eu tenho vontade de ir para lá logo, onde eu não vou ter problema de coluna, embora eu não tenha hoje, onde meus olhos vão enxergar claramente, onde nem lipídios nem glicídios me perturbarão, onde o tempo e o espaço não será meu problema. Quando eu penso na eternidade, eu penso como realmente uma vida que vale a pena viver. Às vezes é um pouco estranho pensar que a minha filha não vai ser minha filha, que o meu filho não vai ser meu filho, e que a minha esposa não vai ser minha esposa. Mas é maravilhoso saber que todos seremos um em Deus, que o Senhor estará no trono, que não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza, não haverá mais dores, não haverá mais inquietações, não haverá mais guerras. O Senhor estará no trono. Quando a gente pensa na eternidade, queridos, dá vontade de falar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Dá vontade de clamar para que Ele venha logo. Não pense que isso que eu preguei hoje
é alguma coisa ruim para você ficar perturbado. Paulo falou assim: olha, não fique perturbado com isso. Mas também não tire isso da sua cabeça. Coloque isso no coração de maneira certa. E aguarde o retorno de Jesus com expectativa, porque esse dia será maravilhoso. Esse dia será especial. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Eu sei, ó Deus querido, que aqui muitas pessoas talvez tiveram contato com essa verdade pela primeira vez, ou seja, uma das primeiras vezes que essa pessoa ouve falar a respeito desse dia. Eu oro para que o nosso coração esteja atento, alegre, como uma noiva que se prepara para o dia do casamento, porque será um dia maravilhoso para aqueles que estão preparados. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a colocarmos as nossas obras e as nossas palavras em linha com a Tua vontade, de forma que sejamos consolados com a mesma consolação com a qual o Senhor consolou Paulo e os apóstolos. Eu oro, Deus querido, nessa noite para que o Teu Santo Espírito esteja operando na mente da igreja e na mente daqueles que não são igreja ainda e que precisam, Senhor, desesperadamente se prepararem para esse dia. Eu oro, Deus querido, para que as escamas caiam dos olhos. Eu olho para que as mordaças caem das bocas e as algemas das mãos, que os pés sejam desprendidos e que aquele que foi chamado para a salvação, como o Senhor diz nessa palavra, que ouça a voz do Senhor nessa manhã, dizendo: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ó Deus, que seja uma manhã onde esse teu filho, esta tua filha possa encontrar a vida. Que seja uma manhã, Senhor, onde esta igreja possa encontrar um sentido para a sua vida, que não se restringe, não se resume a uma vida de consumismo, de futilidades, mas uma vida eterna, uma vida com propósito. Eu oro, Senhor querido, nessa manhã, estenda a tua mão salvadora aqui nesse lugar, a tua mão que cura e que restaura. Eu oro nessa manhã no nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, uma semana de vitória, uma semana de bênção, no nome de Jesus.